Salve, salve, leitor e leitora! Aqui quem vos fala é a Prof. Maria. Bem-vindos a este podcast que vai te deixar muito, mas muito inteligente mesmo, em apenas 7 minutos. Já deixa o seu curtir e o seu coraçãozinho nos comentários e envia para o seu amigo ou amiga que ama livros. Agora vamos escutar a minha querida Ana e o meu amigão Diego. Então já prepara o café, suco ou aquele chimarrão, que depois da vinheta já começa. Ah, e antes que eu me esqueça, se quiser ouvir falarmos daquele seu livro preferido ou aquele que não conseguiu entender, deixa o nome nos comentários. Um beijão. 7 minutos pra mudar o dia no compasso da sabedoria. Um programa pra quem quer pensar, ficando esperto. Bora começar. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nos anos finais de Vincent van Gogh, um período, de muita turbulência, mas também de uma arte incrivelmente vibrante. Exatamente. Anos que deram ao mundo obras icônicas, né? Mas que mostram também uma luta interna muito, muito profunda. Isso. A gente vai usar como guia aqui alguns trechos de uma biografia bem detalhada para entender melhor essa fase, desde o sonho dele lá no sul da França até, o mistério que ainda existe sobre a morte dele. Sim, um caminho que vai de Arles, passa pelo asilo em Saint-Rémy e termina de forma abrupta em Anvers. Então, vamos começar por Arles, 1888. Van Gogh chega lá buscando uma luz diferente, quase japonesa, ele dizia. E ele tinha um sonho grande, né? Tinha, sim. O Ateliê do Sul, na famosa Casa Amarela. Ele queria criar uma comunidade de artistas ali. Chegou até a decorar um quarto pro Girassóis, especificamente pro Paul Gauguin. Havia muito otimismo no ar, parece. Sem dúvida. E a produção dele reflete isso. Pintou a Casa Amarela, A Noite Estrelada sobre o Ródano, os retratos da família Rollin, muita coisa importante saiu dali. Mas tinha um contraste, você mencionou. Pois é. A Casa Amarela, por exemplo, não era tão ideal assim. Ficava numa área meio barulhenta, um pouco degradada. Ele pintava a luz, mas sabe? A realidade tinha as suas sombras também. Entendo. E essa tensão talvez até alimentasse a arte dele. Mas aí chega o Gauguin em outubro de 88 e tudo fica mais intenso. Muito mais intenso. Foi uma colisão, na verdade. Eles trabalhavam juntos, mas tinham personalidades e métodos artísticos bem diferentes. Gauguin pintava mais de cabeça, de memória. E o Vincent precisava olhar, né? Observar diretamente. Exato. As discussões eram fervorosas sobre arte, sobre a vida. Junta isso com a pressão financeira, a instabilidade do Vincent. Bom, o resultado foi aquele episódio trágico de dezembro. O corte da orelha, um ponto de não retorno praticamente. Sim. E a reação dos vizinhos em Arles, que ficaram assustados, acabou levando ele a se internar voluntariamente. Isso, no asilo de Saint-Paul-de-Mausolée, em Saint-Rémy, já em maio de 1889. Um lugar de isolamento, mas que, olha que paradoxo, foi onde ele criou algumas de suas obras mais famosas. É impressionante, né? Mesmo tendo crises bem sérias ali, ele pintou freneticamente. O jardim do asilo, os ciprestes, as oliveiras e, claro, a noite estrelada. Aquela visão cósmica, quase transcendental. Exatamente. Ele também copiava mestres como Millet, Rembrandt. Era uma forma de buscar consolo, talvez conexão. A arte era tipo assim, a defesa dele contra os demônios interiores, como ele dizia. E o curioso é que enquanto ele estava isolado, o nome dele começou a circular um pouquinho lá fora, né? Teve um artigo, convite para expor. Sim, um crítico chamado Albert Aurier escreveu um artigo elogiando o trabalho dele e ele foi convidado para expor com um grupo importante, Les 20, na Bélgica. Uma ironia, né? Isolado, mas começando a ser reconhecido. Uma resiliência incrível. Mas ele queria sair dali, né? E conseguiu. Em maio de 1890, ele se muda para Auvers-sur-Oise. Isso, pertinho de Paris, para ficar sob os cuidados de um médico, o Dr. Paul Gachet,
que também era amigo dos artistas. E, de novo, uma explosão de trabalho. Pintou a igreja de Overs, retratos do próprio Dr. Gachet, aqueles campos de trigo enormes. Foi uma fase de produtividade absurda, quase uma tela por dia. Mas a angústia continuava ali, bem forte. As cartas para o irmão Theo mostram isso claramente. E a relação com o Dr. Gachet também não foi das melhores, parece. Não, acabou se deteriorando e tinha a questão financeira. A dependência do Theo, que agora tinha um filho para sustentar, o pequeno Vincent, xará do tio, pesava muito para ele. E aí chegamos ao fim. 27 de julho de 1890. Ele volta para a pensão onde estava hospedado, a estalagem Ravu, com um tiro no peito. Morre 2 dias depois. A história que todo mundo conhece é suicídio. É a versão oficial. Mas a biografia que a gente está usando como base, de Naifeh e Smith, levanta uma possibilidade bem diferente e intrigante. Que seria? A de que ele não teria atirado em si mesmo. A hipótese é de um tiro acidental disparado por uns jovens da região, os irmãos Secreton, com quem ele tinha uma relação meio complicada, de amizade e tensão. Um acidente. E ele teria assumido a culpa. Exatamente. Talvez para proteger os rapazes, talvez porque, naquele ponto de exaustão, ele tenha meio que acolhido a morte como uma libertação. Mas que evidências sustentam essa teoria? Parece tão diferente do que sempre ouvimos? Olha, tem alguns pontos que dão o que pensar. Primeiro, a arma e o material de pintura dele nunca foram encontrados no local onde o tiro supostamente aconteceu. Segundo, o ângulo da bala é considerado estranho para um suicídio. E mais, já na época corriam rumores em Overs sobre o envolvimento desses jovens e tem as cartas do próprio Vincent, onde ele sempre se mostrou contrário ao suicídio. Nossa, isso muda tudo. Não a dor dele, claro, mas a narrativa do fim. Tira um pouco aquela imagem do artista mártir que se mata no auge da loucura, né? Sim, complica a história. Sugere que o final pode ter sido mais, digamos, acidental. E talvez ele tenha tido um papel em como essa história foi contada, ao não desmentir o suicídio. Então, Van Gogh continua sendo essa figura de extremos, luz e sombra convivendo o tempo todo, vulnerabilidade e uma força criativa imensa. Da Casa Amarela sonhada em Arles, passando pela criação atormentada no asilo, até esse fim cheio de perguntas em Alvers. A trajetória dele não cabe em explicações simples. Ele viveu a arte na pele, né? E a história dele, por trás das cores vibrantes, é de uma humanidade muito complexa, muito sofrida. Exato. Fica então a reflexão pra gente. Até que ponto o mito Van Gogh, principalmente essa história do fim trágico, foi construído? E será que ele mesmo, talvez silenciosamente, ao aceitar um acidente como desfecho, não ajudou a construir esse mito? Algo pra gente continuar pensando.